provação para nós, né, que vamos estar 2 semanas também, hoje, terça-feira que vem, a gente domina esse assunto também, vai ficar gravado aí no nosso coração, tá bom? Algo que já era bem claro, né, para nós, mas vai ficar mais claro ainda por causa da palavra do Senhor. Deus, ele fez o homem, ele criou o homem para que o homem buscasse ao seu Criador. Amém, Jesus? Todo homem debaixo dos céus, todo homem que nasce nessa terra, e quando eu falo homem, eu estou falando o gênero masculino e feminino. Estou falando o gênero do ser humano. Ele foi feito para buscar a Deus. Apesar que nós entendemos que o Senhor deu o livre-arbítrio ao homem, o direito da decisão, da escolha, até mesmo acerca se o homem quer ou não buscar a Deus ou servir a Deus. Como eu tenho dito, Deus, ele não criou um robô programado para servir a ele. Não. Mas nós entendemos no decorrer da palavra de Deus que o homem, ele é dependente de Deus para sobreviver nessa terra. Amém, Jesus? E ele é dependente de Deus para alcançar a sua salvação. Porque fora de Deus, fora de Jesus Cristo, não há salvação. Amém, Jesus? Não há. A salvação é por intermédio do Filho de Deus. Então, para que o homem ele alcance a salvação, para que o homem alcance as suas vitórias, conquistas, felicidade, paz, isso só vem de um Deus chamado Jesus Cristo. Amém? Então, Deus não criou um robô programado para servi-lo. Ao contrário, Deus deu o direito da escolha ao homem, o direito da decisão ao homem. Mas fica bem claro para nós que o intuito de Deus, quando fez o homem, foi na circunstância que o homem buscasse a ele. Amém? Para que ele pudesse alcançar todas as benfeitorias, todos os milagres, todas as bênçãos que o Senhor Jesus tem para o ser humano. Amém, Jesus? Então, num português bem claro, Deus ele tem um pacote, de assistência para o ser humano. Agora compete ao ser humano buscar ao Senhor na sua vida. Amém, Jesus? Então esse é o tema do nosso estudo nesta semana e semana que vem. Aleluia! O homem foi criado para buscar a Deus. Então, você vai entender por que você tem que buscar a Deus. Você vai entender por que a tua vida tem que estar na presença de Deus. Por que você tem que estar constantemente buscando ao Senhor. Você vai entender dentro desse estudo qual é a importância disso para a tua vida. Amém? Qual é a importância disso para a tua alma? Qual é a importância disso para o seu futuro? É isso que você tem que entender. Porque quando nós estamos numa busca incessante por Deus, o Senhor vai fazer coisas grandes na nossa vida. Amém? Porque o Senhor, ele identifica, ele olha, ele enxerga, ele sabe aqueles que estão dando tudo de si para buscá-lo. O Senhor sabe disso. Amém? Não precisa ninguém apontar, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém elogiar. Deus sabe. Ele vê tudo. Amém, Jesus? Vamos então começar pelo versículo que está em Atos dos Apóstolos. Aqui Lucas, ele vai escrever essa passagem,
que é uma passagem aí que ele conta sobre Paulo em Atenas. E Paulo, o que Paulo vai fazer em Atenas? Paulo vai dar um discurso emocionante. Por quê? Porque Paulo está no berço da mitologia grega. Paulo está dentro do templo de Atenas. Imagine, os gregos, mitologia grega. Então havia muitos deuses dentro daquele templo. Só que havia uma estátua ali, uma estátua, escrito assim: a memória do Deus desconhecido. E o que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar aquele Deus desconhecido, que eles não tinham nome, e Paulo colocou o nome dele de Jesus Cristo. E ali Paulo vai pregar o cristianismo. Jesus Cristo, no centro da mitologia, aleluia, dentro do templo de Atenas. Atenas para os gregos. Quando Roma toma conta da Grécia, vai ser o templo de Diana. Olha só para você ver, templo pagão, mas ali Paulo vai pregar sobre Jesus, irmão, e vai conquistar os gregos ali, através da sabedoria do Espírito Santo. Amém, Jesus? Como que a palavra de Deus é poderosa, irmão. Lá na casa do inimigo, a palavra de Deus, aleluia, transformou o coração daqueles homens. Amém, Jesus? Então, versículo de número 26 e 27 de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aleluia. Todo mundo sabe, né, que foi Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos. E a participação aqui de todos os discípulos, né, principalmente do apóstolo, né, Paulo, né. Paulo foi apóstolo, não foi discípulo, que Paulo veio depois, né, que Jesus já havia voltado para o seu lugar, os céus à direita do Pai Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 26 e o versículo de número 27 diz assim: de um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Determinou-lhe os tempos já de antes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem. Preste bem atenção. Deus fez isso para o buscassem. E talvez, procurando, o pudesse achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Amém? Preste bem atenção. Então aqui Paulo, ele vai afirmar nas suas palavras, ali no centro da Grécia, no centro, do berço grego ali da mitologia, a Grécia, ele vai afirmar que Deus criou o homem para buscar a ele e não a outros deuses. Imagina a coragem desse homem, irmãos. Imagina a coragem de Paulo falando isso, cheio de homens gregos ali, adoradores, né, de escultura ali, enfim, de deuses gregos. E Paulo diz, o homem foi criado somente para buscar a Deus. Amém, Jesus? Por que nós estamos vendo hoje uma inversão de valores dentro da nossa sociedade? Por quê? Hoje você vê que o certo para a sociedade hoje é errado. E o errado lá para a sociedade, que é o certo na palavra de Deus, né? Perdão, o errado lá na sociedade é o certo para eles. E para nós aqui, conforme a palavra de Deus, é o errado. Agora, por que há essa inversão de valores? Porque os homens que estão lá fora, aqueles que ainda não conhecem a Cristo,
aqueles que ainda não se renderam a Cristo, eles estão buscando as coisas desse mundo. Amém? E uma vez que eles buscam as coisas desse mundo, eles deixam de buscar a quem? A Deus. Amém? E aí nós podemos ver com nossos próprios olhos a decadência e a destruição da sociedade. Ao ponto de nós estarmos hoje vivendo essa inversão de valores, essa relatividade da verdade, a qual a verdade mesmo já não é mais defendida na sociedade. Agora, com tudo isso, quem perde? Você acha que Deus perde alguma coisa com isso? Não. Ele continua sendo Deus. Quem perde com isso são os homens, que se afastam de Deus e não cumpre na sua vida o primeiro propósito a qual Deus fez o homem, para que o homem se voltasse para ele. É como se fosse assim, né? Nós estamos, você que tem veículo, está dirigindo seu veículo. O veículo, a todo momento, está voltando para onde? Para o posto de gasolina, para se abastecer. Amém? Se ele não for para o posto, ele não anda. Amém, Jesus? Vai acabar o combustível, ele não anda. O homem é a mesma coisa. Ele precisa ir a Deus para se abastecer, espiritualmente falando. Se ele não for a Deus, irmão, ele vai parar no meio do caminho. Amém? E a sua vida vai virar um imbróglio. A sua vida vai entrar em dificuldade. A sua vida vai a buraco abaixo. Por quê? Porque não está indo até a Deus. Não está indo até a Deus. Então isso é muito importante para que você entenda que quando nós buscamos ao Senhor, nós não estamos buscando ao Senhor somente porque Deus tem poder para poder resolver nossos problemas, realizar sonhos, abrir portas, né? Responder orações. Não, nós estamos indo até a Deus porque esta é a nossa necessidade. É como o salmista Davi disse: assim como a corça, né, uma ave, anseia por água, porque ela se refugia nas águas, né, e águas de corrente. Então, ela é uma ave que ela pega uma corredeira e ela senta no meio da corredeira, os pés dela firmam na rocha e ela não escorrega. E nenhum animal selvagem consegue pegar, porque quando pula na água roda. Ali é a defesa dela. Então o que Davi falou? Assim como a corça anseia por água, eu anseio do Senhor. Amém? Então Davi estava falando desta necessidade. Davi estava falando desta comunhão. Davi estava falando, aleluia, em estar próximo de Deus em todos os momentos da sua vida. E é isso que Lucas narra aqui, né? A participação de Paulo. E o próprio Paulo pregando aqui em Atenas, ele vai falar isso. Aleluia. Deus fez isso para que o homem o buscasse. E talvez, procurando, pudesse achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Então Paulo fala coisa que é importante. Primeiro, buscar e achar. Amém? Jeremias disse, aleluia, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo coração. Quando nós ouvimos a palavra coração na Bíblia, a Bíblia não está falando dessa válvula que você tem no peito. A Bíblia está falando de mente. Quando você buscar ao Senhor de toda a sua mente, de toda a sua inteligência, você vai encontrar o Senhor. Amém, Jesus? Agora, é interessante que Jeremias vai dizer de todo o coração, de toda a mente. Isso quer dizer que tem que ser uma entrega.
mas uma entrega verdadeira, absoluta. Não adianta você abrir um espaço para Deus, não é isso que vai te levar a Deus. Não adianta você preparar um dia para Deus, não é isso que vai te levar a Deus. Jeremias fala de totalidade e de intensidade. Buscar de todo o coração, de toda a sua mente. Então, a sua mente, ela não pode estar dividida com mais nada, a não ser no intuito de buscar a Deus. Assim nós vamos encontrar Jesus. Amém? Nós vamos encontrar o Senhor na nossa vida. Quando nós nos apartarmos das coisas desse mundo, quando nós deixarmos as coisas desse mundo, nós vamos encontrar o Senhor. E às vezes você vai dizer assim, nossa, mas o Senhor estava tão próximo de mim. Mas era você que estava tão longe de Deus. Por causa da vida que muitos estão levando. Amém, Jesus? Então, Deus, Ele não programou o homem para servi-lo. Mas o intuito de Deus é o quê? O homem vai precisar de mim. E essa é a grande realidade que move essa terra. O homem precisa de Deus. Nós que estamos aqui precisamos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, Jesus? Então isso é algo já que você entende e que você aplique na sua vida, porque desde então, desde o primeiro homem, isso foi feito para que o homem dependesse de Deus, e o homem depende de Deus. Nada que o homem faz aqui na terra, aleluia, é simplesmente porque ele quer. Não. Existe o aval de Deus. Amém, Jesus? Existe o aval de Deus. Até mesmo as desgraças, até mesmo essa situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tudo tem a permissão de Deus. Deus permitiu. Aí alguns, anticristos, anticristo, vai falar assim, então esse Deus é mau, então esse Deus não é bom, porque se ele deu permissão para acontecer isso, não, presta bem atenção. Deus é justo. Amém? E a justiça dele vai operar de uma maneira que o homem não entende. Então não adianta. Deus é justo. E se Deus permitiu que acontecesse isso lá no Rio Grande do Sul, nós temos que ajudar o povo lá, nós temos que doar as coisas para lá, nós temos que ajudar muito o povo lá, mas tudo que aconteceu está debaixo da permissão de Deus. Não se esqueça disso. Amém, Jesus? Ele ainda está no controle de todas as coisas. Não caia na conversa do diabo achando que Deus largou mão de tudo. Não. Que Deus abandonou o homem, se arrependeu. Não. Deus ainda está no controle. Amém, Jesus? Vamos para mais um versículo, que eu acho que é importante. Agora o apóstolo Paulo também vai falar em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Paulo também vai falar, aleluia, que nós temos que buscar as coisas que são de cima. Quer dizer, nós temos que buscar as coisas que pertencem a Deus. Amém? Porque, não sei se os irmãos entenderam a pregação de domingo, o Senhor Jesus entregou a chave do reino dos céus à igreja. Amém? Agora, por que o Senhor ia entregar uma chave de um lugar celestial? Para que a igreja fosse até lá. Quem está entendendo, diga amém. Ele não entregou a chave de lá para a igreja deixar guardada, pendurada, em exposição. Não. É para acessar. Amém? Se eu tenho uma casa lá na praia, aí algum dos irmãos aqui, o João chega e fala, pastor, presta a casa da praia para mim, eu dou a chave para ele. Aí o João chega lá, na praia, mas não entra dentro da casa. Não, eu dei a chave para ele acessar a casa. Amém, Jesus? Se Jesus entregou a chave do reino dos céus para a igreja, é para a igreja acessar os céus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então a mesma coisa Paulo vai dizer aqui em Colossenses capítulo 3, do 1
ao 3, olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Já que você nasceu de novo, já que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, já que você já entendeu que você é dependente de Deus, já que você entendeu que você tem que buscar a Deus, então se dedique às coisas que são do alto. Ele pediu para nós dedicarmos a nossa vida às coisas da terra? Não. Irmão, você tem que trabalhar. Isso é uma coisa clara. Você tem que trabalhar, você tem que se sustentar, ou às vezes você tem que sustentar sua família. Maravilha, meu irmão. Mas é o seguinte, o seu coração está onde? No céu. Amém? Eu acho que a melhor maneira de nós entendermos os planos de Deus na nossa vida é através do nosso pensamento. Qual tipo de pensamento, pastor? Eu sou peregrino nessa terra. Eu estou de passagem aqui. Meu lugar não é aqui. Eu ainda vou voltar para minha casa. E a minha casa é aonde? A Canaã celestial. Amém, Jesus? Então, era isso que Paulo ele trazia como mensagem na sua vida. Eu sou daqui. Estou de passagem. Estou aqui para cumprir uma missão. Daqui a pouco estou voltando para minha casa. Mas infelizmente, meu irmão, por causa da teologia da prosperidade, que há 20 anos atrás, 25 anos atrás chegou no Brasil, essa teologia da prosperidade fez o homem tirar os olhos do céu e botar na terra. Aí hoje a pessoa entra na igreja no intuito do quê? De buscar Deus? Não, de ganhar alguma coisa. De levar vantagem em alguma coisa. Tirar os cultos, as grandes igrejas, e tirar os cultos de ensinamento, como nós estamos tendo aqui, para cultos que falem de prosperidade. Cultos para empresários. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda. A maior prosperidade que o homem pode ter é a presença do Senhor. Amém? Que vai manter sua vida, sua família, que vai sustentar a sua vida. Quando Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Olha só o que Jesus estava dizendo, que o homem devia buscar quem? A Deus em primeiro lugar. Que é o que nós estamos ensinando aqui. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas para Jesus? As coisas que você precisa aqui. Mas primeiro você precisa buscar onde? Lá. Porque é lá que vai refletir aqui. Quem está entendendo, diga amém. Agora, tem gente buscando as demais coisas em primeiro lugar e deixando o reino de Deus para trás. Inversão de valores. Amém, Jesus? Está correndo do lado errado. E aí, o que tudo é certo na tua vida? Não vai dar, irmão. Não vai dar, porque não tem fórmula mágica. Sabe? Não tem gênio da lâmpada. Não tem. Ou você obedece a palavra, ou vai dar tudo errado na sua vida. Amém, Jesus? Ou você faz o que está escrito por Deus, ou você então, meu irmão, vai quebrar sua cara. É isso que o Senhor, é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, que Deus está revelando no nosso coração. O homem precisa buscar a Deus. O homem foi criado para buscar a Deus. Amém, Jesus? Porque Deus fez o homem para ter um relacionamento com o homem. Ele não criou o homem para que o homem ficasse distante dele. Ele criou o homem para que o homem ficasse perto dele. Quando Deus fez Adão, Deus ia lá na virada do dia visitar Adão. Conversava com ele. E aí, Adão, colocou nome nos animais? E aí, Adão, colocou nome nas plantas? O que você fez hoje? Você lavrou a terra, como eu te falei? E Deus é tão maravilhoso que ele viu todos os animais, macho e fêmea. Ele olhou para o homem e falou assim, nossa, o homem está sozinho. E aí fez uma mulher para o homem. Amados, preste atenção, Deus se preocupa com você em todos os aspectos da tua vida. Mas entenda,
Você precisa obedecer a Deus. Você precisa buscar o Senhor. Então vamos lá para o versículo número 2. Olha lá. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Paulo é claro. Não é as coisas da terra que vai te aproximar de Deus. São as coisas do alto. Amém, Jesus? Eu sei que a sua carne grita. Eu sei que a sua vontade grita. Eu sei que muitas das vezes a sua vontade era de estar em outro lugar nesta noite. Mas precisamos dominar o nosso eu. Precisamos ter o domínio próprio. E vir buscar aquilo que nós precisamos, que é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Jesus disse isso. Amém, Jesus? Então isso é importante para nós. Então, olha o versículo número 3. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Você morreu para esse mundo, irmão. Amém? Você morreu para esse mundo não tem mais como te seduzir. Esse mundo não tem mais como atrair sua atenção. Você morreu para o mundo. Você nasceu de novo. Jesus te resgatou. E agora a sua vida é para quem? É para Ele. Para que seja confirmada na minha vida o propósito de Deus. Porque o homem foi criado para buscar o Senhor. Se ele não faz isso, ele inverte valores e a situação fica feia na vida dele. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. E aí, olha o versículo que eu disse, vou tornar a repetir. Jeremias 29:13. Vamos lá. Olha para você ver o que Jeremias vai dizer. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Olha aí o versículo de novo. Olha aí Deus falando comigo, com você. Quer buscar Deus? Maravilha. Você está fazendo o que é certo, mas não busque de qualquer jeito. Amém? Porque tem duas maneiras de você fazer o que é certo. Sabia disso? Tem duas maneiras de você fazer o que é certo. Tem como você fazer o que é certo na maneira de Deus. Mas aí, meu irmão, tem como você fazer o que é certo da sua maneira. E aí eu pergunto para os irmãos, qual desses dois caminhos vai dar certo? É da maneira de Deus. Amém? Então, sabe aquele jeitinho brasileiro? Sabe aquele jeitinho brasileiro para fazer tudo? Que isso aí tem que ir embora da nossa vida também? Porque esse negócio de jeitinho brasileiro aí, tem muitos que estão pecando nessa área. Isso não funciona com Deus, irmãos. Aquele negocinho de cortar caminho, de fazer as coisas pela metade. Aí eu faço uma coisa nessa hora, faço a outra depois. Hoje eu vou aqui, amanhã eu não vou descansar. Cuidado. As coisas têm que ser do jeito de Deus. E Deus já preparou o caminho. Ele já deu para nós, aleluia, o caminho. Basta você seguir por ele. Amém, Jesus? E é isso que vai te fortalecer. Porque quando nós fazemos o que é certo, isso nos fortalece. Nos dá alegria, nos dá ânimo, aleluia, nos dá força para poder continuar. Porque Deus é o maior incentivador do homem. Amém, Jesus? É Deus. Então, Paulo aqui em Colossenses, ele vai ser claro para nós nessa noite. O porquê temos que buscar a Deus. Amém? Então não inverta valores. Não busca as coisas dessa terra, não, em primeiro lugar, não, irmão. Busca a Deus. Que as demais coisas, tudo que você precisar, tudo, em todas as áreas da sua vida, lhe vai ser acrescentado. Acrescentado.
O que é acréscimo? Vamos dizer, eu tenho água aqui no copo. Certo? Vou tomar um gole agora. Aí vem um aqui, pega e acrescenta mais água. Eu já tinha, mas Deus quis acrescentar na minha vida. Amém? Acréscimo é isso. Então o que ele diz? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E as demais coisas vou acrescentar. Então ele vai aumentar os seus termos. Amém? Se você já tem, ele vai dar mais um pouco. É isso. Entenda mais profundamente esse versículo. O rei Salomão, quando o seu pai Davi morreu, o rei Salomão ele se pegou, né, numa situação bastante desconfortante, porque havia 2 milhões de pessoas no reino. E Salomão, ele dentro do seu coração, ele achava que não estava pronto para reinar no lugar de seu pai. E o que Salomão vai fazer? Ele vai ouvir aquilo que o seu pai falou para ele. Que Davi tinha falado, olha, de tudo que você tiver que buscar, meu filho, busque a Deus em primeiro lugar. Seja amigo de Deus. E o que Salomão foi fazer? Salomão foi fazer o que o pai mandou. Ele falou assim, eu preciso de Deus agora. Sozinho eu não posso. E Salomão vai fazer um sacrifício para Deus. Qual sacrifício? O maior sacrifício. Ele vai sacrificar 1000 bois para o Senhor. Porque naquela época era assim, né? Quanto mais sacrifício você fazia, mais perto de Deus você queria estar. E Salomão sacrificou 1000 bois. E a partir do momento que Salomão se humilhou em buscar a Deus, em sacrificar a Deus, Deus apareceu. Amém? Então ele entrou pelo caminho e ele se deparou com Deus. E aí, Deus vai dizer a Salomão, porque o que estava no coração de Salomão? Que ele queria o quê? A sabedoria. Para poder administrar aquele povo, para fazer o que era certo, que era justo. Aí Deus vai falar para ele assim, olha, ouvi as tuas palavras e me agradei do seu pedido. Por isso, eu te darei uma sabedoria que nenhum homem antes de você teve e nem depois de você haverá. Mas porque me pediste sabedoria, não prata e nem ouro, e nem a morte dos seus inimigos, eu te darei toda a riqueza da terra. Olha o demais aí, ó. E eu te darei toda a riqueza da terra. Você será grande e tão rico que ninguém será além de você. Tá vendo o demais aí? O que Salomão buscou em primeiro lugar? Deus. E o que Deus fez? Deu coisas para ele que ele nem pediu. Você está entendendo? Então quando você busca Deus, quando você aplica a tua vida em buscar Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e você tem essa necessidade, você sabe que você precisa disso para viver, tá diante do Senhor a todo momento, Deus vai acrescentar na tua vida. Ele é dono da prata e do ouro. Ele abre porta onde não tem porta. Ele traz à existência o que não existe. Amém? Por quê? Porque você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, meu irmão, a chave da vitória sua aqui na terra é essa. Sai da terra. Deixe o mundo. Não se preocupe com as coisas desse mundo. Não olhe para o mundo como estão olhando lá fora. Busque a Deus. E Ele vai te dar vitória. Amém, Jesus? Ele vai acrescentar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos para mais um versículo. Está quase terminando já. Vamos lá. Aleluia. Quase terminando o estudo hoje, né? Semana que vem a gente vai voltar nesse mesmo estudo, porque é profundo e tem versículos aqui que vão tocar mais ainda o nosso coração.
Vamos para o livro de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo de número 30. Aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Agora eu falo para você, isso aqui, o que Lucas escreveu aqui quando Jesus falou isso daqui? O que Jesus quis dizer com isso aqui? Jesus quis dizer numa totalidade de vida e na intensidade. Amém? Então você tem que buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Amém? Com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Isso aqui é o homem completo na presença do Senhor. Enquanto isso não for dominado por você, enquanto Deus não tiver essas áreas da sua vida, você não está próximo de Deus. Amém? Mas por onde eu começo, pastor? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Buscando a Deus de manhã, buscando a Deus de tarde, buscando a Deus de noite. Amém? Buscando a Deus de madrugada. Estando na presença de Deus. Você precisa respirar a Deus. Você precisa almoçar com Deus. Você precisa tomar café com Deus. Você precisa ir dormir e falar, Senhor, eu vou dormir agora. Fica aqui comigo. Amém? É claro que o mundo, ouvindo essas palavras, vai dizer, são fanáticos. Não é fanático não, irmão. Não é fanatismo não. É dependência. Tem outro nome. Lá fora acha que é fanatismo, mas vai todo dia na igreja, vai todo dia lendo a Bíblia, vai todo dia orando. Você é um fanático. Não, não é fanatismo. É dependência. Porque só nós sabemos como somos dependentes do Senhor. Amém, Jesus? Só nós sabemos o quanto precisamos dele na nossa vida. Por quê? Porque somos seres humanos, irmão, falhos, pecadores, meros mortais. A vida dentro de nós é um assopro. Tiago vai dizer que a vida do homem é como a neblina. Quando chega o sol, ela dissipa. A vida do homem. A vida do homem é frágil. Como que nós vamos depender de nós mesmos? Sendo falhos como nós somos. Por isso, quando nós usamos a nossa inteligência, quando nós usamos a fé inteligente, nós vamos fazer o quê? Buscar a Deus. Porque esse é o dever de todo homem. Buscar o Senhor. Amém, Jesus? Olha o último versículo, Ato dos Apóstolos, último versículo de hoje. Ato dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de número 46 e 47. Olha aqui o que Lucas narrou. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos praticavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Dia a dia. Olha aí o dia a dia na presença de Deus. Eles partiam o pão, oravam ao Senhor, consagrava tudo. Amém? Tem gente que acorda nem orar a Deus, ora. Tem gente que levanta e nem agradece ao Senhor pelo dom da vida. Meu irmão, você levanta, você está respirando, você está andando, você abriu o seu olho, você enxergou. Isso é dom de Deus, não é seu. Às vezes você pode falar, não, eu faço exercício, eu tenho uma alimentação regrada, né? Eu sou um esportista, eu tenho saúde. Maravilha, mas isso não é seu, é dom de Deus. Se Deus quiser, Deus tira a sua vida. Amém?
Se Deus quiser, Ele tira, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Então, quando nós nos levantamos, eu todo dia, eu dobro meu joelho. Qual é a minha primeira frase? Eu falo assim: Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, porque eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa é a minha primeira frase todos os dias. Eu agradeço ao Senhor pelo dom da vida. Amém? Então nós temos que agradecer a Deus, temos que buscar a Deus. Levanta, sai que nem um doido. Aí o que acontece? Acontecem coisas ruins na vida das pessoas. Esquece de Deus, por causa de trabalho, por causa de relacionamentos. Esquecem de Deus por causa de dinheiro. Esquecem de Deus. E aí o homem só vai para o buraco, irmão, só vai descendo. Só vai, aleluia, denegrindo a própria imagem humana. Porque longe de Deus nós não somos nada, irmãos. Amém, Jesus? Longe de Deus não chegamos a lugar nenhum. Por isso, o homem foi feito para buscar a Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém, Jesus? Então vamos colocar de pé para orar. São 9 horas, graças a Deus. Vamos orar e agradecer a Jesus.